Bom dia, irmãos. Vou estar dando início ao culto nessa manhã, fazendo uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Ó Deus, eu quero agradecer por cada irmão, por cada amigo que está agora assistindo este culto, Pai. Visita cada um nos seus lares. Ó Deus, visita aqueles pais, familiares que têm sofrido, Senhor, com perca da Covid. Ó Deus, neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite a cada coração nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha dar paz, que o Senhor venha dar esperança, que o Senhor venha dar confiança. Ó Deus, eu quero também pedir pelos meus irmãos, Deus, da Igreja Batista no Parque Guarani. Que o Senhor nessa manhã visite a cada um, o Senhor conhece, o Senhor sonda. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor visite a cada um. Ó Deus, eu quero também pedir, Senhor, por aquele homem que está ali internado na UPA de Cajamar. Ó Deus, que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Senhor possa estar indo de encontro com ele, Senhor. Ó Deus, quero te pedir também por esse amigo do Nick, que ele pede, Senhor, para que nós possamos estar intercedendo pela vida dele. Senhor, tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, leva a cura se essa for a tua vontade, Senhor. Quero te pedir, Deus, por aqueles que estão fracos na fé, que o Senhor Deus venha renovar as forças, que o Senhor venha a cada dia dar esperança aos corações. Ó Deus, que eles nunca venham desanimar, Senhor, de estar na tua casa, de estar te buscando, fazendo a tua vontade. Ó Deus, visita, Pai, a cada um nessa manhã. Deus, também eu quero te pedir pelos missionários, Pai, que estão nos campos. Ó Deus, que o Senhor Deus possa estar visitando a cada um, Senhor, suprindo conforme a tua vontade, Deus. Pai amado, quero agradecer pela vida dos teus servos, Pai, que muitos estão distantes dos seus familiares, mas estão ali levando a tua palavra, Deus. Visita, Pai, a cada um também nessa manhã, Senhor. Eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero te agradecer pela minha família. Eu quero agradecer pela minha igreja, Pai. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar lendo aqui o Salmo 119, que diz assim: Bem-aventurado é os que trilham no caminho reto e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado é os que guardam seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seu caminho. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficarei confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos e não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, de todo o meu coração te busquei, e não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Que salmo maravilhoso!
né? Que possamos cada dia estar trilhando no caminho do Senhor, porque o Senhor diz que feliz nós seremos se nós obedecermos a palavra, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Que essa palavra nós possamos estar guardando em nossos corações e vivendo a cada dia. Amém? E agora vamos estar ouvindo o hino do cantor cristão. Graça e paz, meus irmãos. Nós temos aí durante 2 domingos estudado um pouco sobre os desafios da vida cristã, e nós vamos ver hoje sobre um outro desafio, que é entender a disciplina. O desafio de nós entendermos a disciplina na igreja. Então eu quero ver com os irmãos hoje, falar um pouquinho sobre esse assunto, que é importante para nós, como igreja, entendermos como funciona a disciplina, né, e que nós, todos os cristãos, estão sujeitos a passar pela disciplina. Eu quero ler com os irmãos Hebreus 12, eu quero ler o verso 4 a 6. Diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu quero ler com os irmãos, eu quero orar com os irmãos nesse momento, pedir a Deus que esteja aí nos orientando, nos dirigindo e nos ensinando através da Tua Palavra nessa manhã. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua direção, o Teu cuidado para essa manhã. Nos abençoe, ó Pai, como filhos Teus, nos abençoe como Tua igreja e nos ensina, Pai, através da Tua Palavra, Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a disciplina cristã é uma das grandes características de uma igreja saudável,
principalmente para o nosso tempo, onde tudo é relativo. O relativismo é aquela visão de que todas as crenças, costumes, éticas são relativas ao indivíduo dentro do seu contexto social. Não existe um padrão universal de moralidade. Ninguém tem direito de julgar costumes de outra sociedade. E esse relativismo, ele invade a sociedade para deturpar valores morais, impondo ali seus preceitos humanistas, dizendo que nada é absoluto, que tudo é relativo, que não existe uma verdade absoluta, tudo depende da visão de cada um. Por exemplo, aquilo que é errado para mim pode ser certo para você. Diante dessa e outras filosofias que tentam aí derrubar a verdade absoluta da palavra de Deus, compete à igreja permanecer fiel e fundamentada nas escrituras, para não se abalar perante os ventos de vã doutrinas aí, falsas doutrinas com filosofias que aparecem aí. O que é disciplina, quando nós falamos de disciplina? Disciplina é um ato de controlar alguém ou a si próprio. Quando nós falamos em disciplina, nós lembramos ali de escola, né? Quando os professores têm suas disciplinas para passar para os alunos, mas nós lembramos também e nós em casa, né? Que nós temos ali algumas disciplinas para viver em família, para viver no lar ali, né? E todos nós temos disciplinas. A disciplina nada mais é que correção e educação, né? Nós somos corrigidos, nós somos educados ali para viver em sociedade. A exemplo de um pai, né? Com um filho. Seu filho nasce e quando ele nasce você procura educá-lo no caminho. Quando você corrige seu filho, você está pensando no bem dessa criança. Ou será que é no mal? Com certeza não, você está pensando no bem dessa criança, trazendo para ela a correção, a disciplina ali. Com certeza você vai pensar no bem dela porque você a ama, porque você a quer bem. A disciplina bíblica não visa o mal de nenhum irmão, mas sempre o bem, porque Deus nos ama e Deus quer o nosso bem. O texto que nós lemos lá em Hebreus 12, 6 e 7 fala assim: porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor disciplina, o Senhor corrige a quem ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Olha que interessante. A Bíblia diz para nós que nós precisamos educar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Ensina, educa no caminho que eles devem andar. E a Bíblia também fala que nós devemos usar para isso a vara, para educar a criança. E eu lembrei que quando eu era criança, nós éramos crianças lá em casa, que era 9, imagina, 9 filhos ali. Mas meu pai tinha ali numa parte do cômodo da casa, no lugar principal, provavelmente ficava bem na entrada da porta ali, meu pai tinha uma vara de marmelo. E aquela vara de marmelo, ela ficava sempre ali naquele local, e quando nós entrávamos pela porta, você já via a vara ali, e você lembrava que aquela vara era uma vara para te corrigir caso você falhasse, você fizesse algo errado. Então você sempre quando ia fazer uma coisa, você lembrava na vara, né? E é interessante que o agir de Deus é assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus está nos corrigindo quando Ele está ali nos trazendo a disciplina. E Paulo, o autor dos Hebreus, continua aqui dizendo assim: se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Olha lá, se você suporta, se você aceita essa correção, o autor está dizendo, Deus vai tratar você como filho. Então, Ele vai te açoitar, Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar, porque você é filho de Deus. Por isso que Ele está te corrigindo. Porque que filho há quem o pai não corrige? Ele pergunta aqui. Qual filho que o seu pai não corrige ele para que ele conheça e ande em bons caminhos? E é exatamente isso. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Deuteronômio 8:5. Saibam, pois,
em seu coração. Olha, o autor está dizendo, vocês precisam ter esse conhecimento guardado em seus corações. Que assim como o homem disciplina o pai, está falando aqui de um pai para um filho, assim como o homem, um pai e uma mãe, disciplina seus filhos, da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira, o Senhor, o seu Deus, os disciplina, os corrige. Nós somos corrigidos, então, pelo Senhor, porque Ele nos ama. Por que nós somos disciplinados? Porque somos amados pelo Senhor. Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Olha lá, não rejeitar e não tomar nojo, né? Isso tem feito muitas pessoas sair da igreja, rejeitando a correção de Deus. Ela não reconhece seu erro, ela prefere abandonar a igreja e ela se enoja da correção do Senhor. Ela acha que Deus foi injusto com ela. E ela não tem Deus como pai que está corrigindo, como Deus, um pai que está tratando, como um pai que está mostrando o melhor caminho, né? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. Olha lá, porque o Senhor repreende aquele que ama. Nós seremos sempre repreendidos pelo Senhor quando nós estivermos como filho, fazendo ao contrário daquilo que Deus espera que nós, como filhos, fazemos. Assim como nosso Pai, que nos corrige, para que nós saibamos o caminho certo, onde nós devemos trilhar, Deus também nos corrige para nós trilharmos no caminho que agrade a Ele. Hebreus 12:6, né? Nós já lemos, porque o Senhor corrige o que ama. Deus só vai corrigir aquele que Ele ama, aquele que é seu filho. E Ele açoita a qualquer que Ele recebe por filho. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já tem esse conhecimento que é filho de Deus, você precisa ter esse discernimento na sua vida. Que Deus vai te corrigir como filho, né? Deus vai te disciplinar quando você estiver andando fora dos seus caminhos, né? O verso 8 de Hebreus 12 diz assim: porque somos filhos e não bastardos. Nós somos filhos e não bastardos. Mas se estáis sem disciplina, olha o que ele está dizendo, se você não aceita a correção, se você não aceita a disciplina, da qual todos somos feitos participantes, falando aqui da igreja, que todos nós somos participantes, nós podemos passar por essa disciplina, sois então bastardos e não filhos. Se nós não aceitamos a correção de Deus, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos bastardos, né? Mas não filhos de Deus. Para que nós somos disciplinados? Nós vemos que nós somos disciplinados porque Deus nos ama. Mas para que nós somos disciplinados? Para não sermos condenados com o mundo. Olha o que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios 11:32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A Bíblia fala que o mundo já está no maligno. E Deus, então, para nos manter fora desse relacionamento com o mundo, Deus vai nos disciplinar. Deus vai nos direcionar. E muitas vezes esse direcionamento vai ser através de uma disciplina, né? E Paulo fala aqui que esse julgamento, que essa repreensão, para que nós não sejamos então condenados juntamente com o mundo, né? Mas Paulo também que fala que essa disciplina é para que nós não andemos errado. Olha lá, Provérbios 10:17. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. É para nós não errarmos, né? Quando nós não queremos ser disciplinados, nós vamos errar. Porque nós vamos continuar no pecado, nós vamos continuar fazendo coisas que desagradem ao Senhor. Mas Paulo vai dizer, Provérbios vai dizer também que essa disciplina é para nós não morrermos. Provérbios 5:22 e 23. As maldades do ímpio prende. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Nós temos aí exemplos. Ladrões que morrem muito cedo, né? Eles morrem novos ali, com pouca idade, porque não tem disciplina. A disciplina dele é para o mal, mas não para o bem.
andará cambaleando, aqui dá a ideia de uma pessoa bêbada, né? Anda sem rumo, sem destino, por causa da insensatez. Mas Paulo essa disciplina também vai ser para a nossa salvação, e Paulo fala isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, 9 e 10, ele vai dizer assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e leva à salvação. Olha lá, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Então, quando nós estamos tristes pelo nosso pecado, nós nos arrependemos. E aí nós entramos lá em 1 João 9, confessando os nossos pecados, sentindo tristeza pelo nosso pecado. Isso nos leva ao arrependimento e nos leva a entender mais a salvação, que Deus nos salvou e que nós precisamos estar ali ligados, conectados com Deus. E não ao remorso, ele vai falar. Nós não sentimos remorso quando nós pecamos. Nós sentimos tristeza pelo pecado. Aí ele vai dizer, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso é remorso. Quando nós sentimos remorso, nós só vamos nos remoendo por dentro e nós morremos espiritualmente. Nós morremos espiritualmente. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês, Paulo está dizendo. Paulo vai dizer agora o que essa tristeza, segundo Deus, não segundo o mundo, produziu na vida daquele cristão. Que dedicação, ele vai falar. Olha a dedicação que vocês têm, que zelo, que cuidado vocês têm com as coisas do Senhor. Que desculpas, olha a vida de vocês. Né? Não tem culpa alguma na vida de vocês. Que indignação, olha como vocês se indignam com as coisas que são contrárias àquilo que Deus espera. Olha que temor que vocês têm do Senhor. O temor do Senhor é visto na vida de vocês. Que saudade, talvez Paulo falando aqui, saudade talvez das viagens que ele fazia, né? Que preocupação, a preocupação que eles tinham com os irmãos, né? Com aqueles que tinham necessidade, com o próprio apóstolo Paulo que viajava e precisava ser cuidado. Que desejo de ver a justiça feita. Então Paulo fala, olha, essa tristeza, segundo Deus, produziu isso na vida de vocês. Em tudo, vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Quais são os propósitos, então, da disciplina? Quais são os propósitos? Prezar a santidade. Hebreus 12, 10 diz assim, porque aqueles, na verdade, aqui falando dos nossos pais, né? Na verdade, por um pouco tempo nos corrigiam como bem lhe parecia. Aqui falando da maneira que nossos pais nos corrigiam, nos disciplinavam e nos ensinavam. Cada pai tem a sua maneira de corrigir, é isso que o autor está falando, como bem lhes parecia. Mas este, agora falando de Deus, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Meu irmão, sem disciplina, sem correção de Deus, nós não vamos ver essa vida de santidade. Se nós não quisermos ser disciplinados, nós vamos continuar vivendo uma vida longe desta santidade que Deus espera que nós vivemos. Outro propósito é repreender os transgressores. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, veja, repreender os transgressores, né? O propósito da disciplina. Né? E fala corrigir com mansidão, Deus lhe concedendo aí o arrependimento, levando essa pessoa a conhecer a verdade do seu erro. Aonde ela errou, mostrar para ela qual foi o erro, deixar isso muito claro para ela, conhecer essa verdade. Um outro propósito, então, da disciplina, o autor dos Hebreus vai dizer aí, que é restaurar a comunhão. Hebreus 12, 12 e 13. Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. É restaurar, então, a comunhão daquele irmão que pecou, daquele irmão que se distanciou.
às vezes das outras ovelhas por causa de pecado. Então, é fortalecer, restaurar a comunhão com esse irmão, mas através, então, da disciplina, né? Outro propósito da disciplina, então, Provérbios 12, 25, vai dizer que é gerar temor nos demais. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. Então, o outro propósito da disciplina, então, é gerar temor nos demais. Quando aquela pessoa que pecou está sendo disciplinada, os outros vão ver que existe uma conduta dentro do corpo de Cristo. E que ela precisa seguir essa conduta, senão ela também vai cair nessa repreensão, né? Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Então, quando não há disciplina, né? Onde não há disciplina, os outros não aprenderão. Então, eles acharão que poderão viver de qualquer maneira sem disciplina. E quando forem querer aplicar a disciplina, ele não vai aceitar, porque ele não viu essa disciplina na vida dos outros. Paulo, escrevendo sua carta para Timóteo, no capítulo 1, capítulo 5, no verso 20, ele vai dizer assim, os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Olha lá, a orientação de Paulo, então, para Timóteo, que estava ali cuidando da igreja, né, e estava cuidando também de algumas lideranças. Paulo fala assim, os que pecarem, aqueles que cometerem pecado no meio de vocês, isso aqui falando para cristão, não eram pessoas que estavam fora da igreja, né? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam, para que os demais também sintam essa repreensão e tenham medo de pecarem, né? Por quê? Por quem que nós somos disciplinados? Por quem nós somos disciplinados? Primeiro nós recebemos aí a disciplina divina. E Paulo, escrevendo sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 31 e 32, ele diz assim, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, Paulo falando com a igreja, fala assim, olha, se nós estivéssemos olhando para a nossa vida, para a nossa conduta, para a maneira que nós estamos vivendo, né, se é uma maneira correta ou não de viver, se nós não estamos vivendo o contrário às verdades de Deus, né, nós não receberíamos juízo se nós olhássemos para nós, porque nós acertaríamos a nossa vida. Porém, mas quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, né, para que não sejamos condenados com o mundo. Né? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, Paulo está dizendo. Por que dessa disciplina? Ele termina falando, para não sermos condenados com o mundo. Para que a condenação que está sobre o mundo, por causa do pecado, não caia também sobre nós, filhos de Deus. Por isso que nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor. Exatamente para isso, para que nós não fôssemos condenados juntamente com o mundo. Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Existe a disciplina, então, divina, existe a disciplina familiar, essa disciplina, nós já sabemos, aquilo que nós aprendemos nos nossos lares, com nossos pais têm lá a vara, né, para nos corrigir quando nós erramos, e essa disciplina familiar. Mas também existe a disciplina de autoridades, né? E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar dessa disciplina, né? Pois é serva, Paulo fala, de Deus, que é a disciplina da autoridade. Ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. E essa disciplina da autoridade nós podemos ver aí na questão de velocidade, né? Você está numa estrada, se você estiver andando além daquela velocidade,
uns dias depois vai chegar na sua casa um boleto ali para você pagar de uma multa, né? E porque você infringiu uma lei dessas autoridades. E você está sendo punido por isso, você está sendo disciplinado por isso. A outra vez que você estiver nas estradas, você vai olhar a velocidade e vai lembrar então dessa multa. Isso é disciplinar. Nós somos disciplinados então também por essa autoridade. Nós não podemos esquecer que toda autoridade foi instituída por Deus. Foi Deus que instituiu toda a autoridade. E nós temos também a disciplina eclesiástica, que é a disciplina da igreja, né? E eu quero ler um texto aqui para os irmãos. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 13, para nós entendermos um pouquinho essa questão de disciplina eclesiástica. Nos diz assim esse texto: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então, o apóstolo Paulo falando com a igreja aqui, que em toda região ali onde eles estavam ouvindo que havia imoralidade entre aqueles irmãos, no meio do seio daquela igreja, naquele irmão. Imoralidade, Paulo vai dizer, que não ocorre nem entre os pagãos. Então, Paulo está falando, olha, o que nós estamos ouvindo, o que está acontecendo no meio dessa igreja, são coisas que nós não conseguimos nem ver no meio das pessoas que não são cristãs. Isso a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. Então Paulo estava falando, olha, existe no meio de vocês um filho que está tendo relação com a sua própria mãe. E vocês estão orgulhosos. Paulo fala, vocês estão orgulhosos disso. Não deviam. Paulo fala assim, não deviam estar orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza, expulsar da comunhão aquele que faz isso. Paulo está falando, olha, vocês não deviam estar orgulhosos por isso, por esse pecado que está acontecendo no meio de vocês. Vocês não deviam, porém, estar cheios de tristeza, e isso não devia trazer tristeza para o coração de vocês. Vocês não deviam expulsar da comunhão de vocês aquele que está fazendo tal coisa, está cometendo isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse aí. Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou com vocês aí, eu não estou presente, mas eu estou presente em espírito, fisicamente eu não estou aí, mas em espírito eu estou com vocês. E mesmo em espírito, estando fisicamente distante, eu já condenei a atitude dessa pessoa. Quando vocês estiverem reunidos em nome de Jesus, Paulo falando que quando vocês estiverem em culto, né? Estando eu com vocês em espírito, Paulo está falando, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo falou, o poder de Jesus vai estar no meio de vocês nessa reunião, nesse culto. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo dando instrução para a igreja aqui, como lidar com essa pessoa que estava em pecado dentro da igreja. Que não era para manter ele no seio do corpo da igreja, continuando no pecado. Paulo falando assim, vocês precisam tirar essa pessoa do meio de vocês, né? O orgulho de vocês não é bom, Paulo está falando. Esse orgulho que vocês estão sentindo pelo pecado dentro da igreja não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Paulo dá a ideia aqui de fazer pão, de fazer bolo, né? Usar o fermento ali, que faz toda a massa crescer, levedar. Paulo estava aqui se referindo ao pecado, né? Ao pecado que alastra em toda a igreja. O pecado que toma conta de toda a igreja e não há crescimento por causa do pecado, a igreja deixa de crescer por causa disso, porque onde há pecado vai se alastrando por toda a igreja, né? E Paulo então fala dessa questão do fermento aí, dessa massa, né? Como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo fala assim, ó, Cristo já levou esse fermento velho, o pecado velho da vida de vocês. Ele já levou embora. Por isso, celebremos a festa, olha, fazemos nossos cultos, não com fermento velho. Paulo está falando. Nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Paulo está falando aqui, ó, façam os cultos diante dessa vida nova que vocês receberam de Cristo, né?
uma vida sem pecado, uma vida sem falsidade, uma vida com sinceridade, fazem culto na verdade do Senhor. Já se disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais, Paulo está dizendo. Paulo falando assim, olha, eu já escrevi antes para vocês, através de carta, que vocês não devem se ajuntar com pessoas imorais. E Paulo estava falando aqui, não é pessoas do mundo, Paulo está falando com as pessoas da igreja. Com isso, eu não me refiro às imorais desse mundo, Paulo fala. Não estou falando das pessoas que estão vivendo no mundo lá fora, que vivem sua vida de qualquer maneira, sem se importar com as regras de Deus. Nem com os avarentos, nem com os ladrões, ou com os idólatras. Não é com essas pessoas lá de fora eu estou falando. Se eu estivesse falando delas, se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Paulo tá, porque nesse mundo só existe esse tipo de coisa, não tem coisa diferente. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer que dizendo ser irmão, Paulo está dizendo, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Olha a instrução de Paulo para a igreja. Infelizmente, meus irmãos, as igrejas hoje têm perdido muito desse conceito da palavra de Deus. E elas têm vivido aí o evangelho como se o evangelho aceitasse qualquer pecado. E não é assim que a palavra de Deus nos diz, não é assim que a palavra de Deus nos orienta e nos disciplina. Ela fala que nós devemos zelar pela palavra, e zelar é você cumprir o que a palavra está dizendo. E Paulo então continua aqui dizendo, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, Paulo falando assim, por que eu vou julgar aqueles que não estão na igreja, aqueles que não são cristãos? Não devem vocês julgar os que estão aí dentro? Não são essas pessoas que precisam ser disciplinadas, que fazem parte do corpo de Cristo, que estão dentro da igreja? Deus julgará de fora. Paulo está falando, aquelas pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor, eles serão julgados por Deus. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo no final, aqui é bem duro, né? No verso 13, Paulo fala, expulsem esse perverso do meio de vocês. Meus irmãos, quem é disciplinado? Todos são participantes da disciplina. A palavra de Deus nos diz que todos nós podemos passar por essa disciplina, como nós lemos lá em Hebreus 12:8. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Meus irmãos, quando nós não aceitamos a disciplina do Senhor, isso quer dizer que nós não somos filhos de Deus. Isso é o autor dos Hebreus que está dizendo. Está aqui, está claro isso, né? Se vocês não são disciplinados, quer dizer, quando eu não sou disciplinado é porque eu não aceito a disciplina. Ou quando a igreja é negligente em disciplinar corretamente. E a disciplina é para todos os filhos, está dizendo. Todos aqueles que são filhos de Deus passam por disciplina. Como deve se aplicar então essa disciplina? Com amor. Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz com o filho que deseja bem. Então a disciplina deve ser aplicada sempre com amor, né? Mostrar, levar a pessoa a entender o seu pecado e mudar de atitude, né? Mas a disciplina também tem que ser aplicada com acompanhamento e com mansidão. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, né? E sim ser amável com todos, aptos para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, não precisamos brigar com os irmãos. Nós precisamos discipliná-los. E esperando ali, ter a esperança, quando o coração das pessoas é endurecido, que Deus conceda a ela o arrependimento, que leve ela ao conhecimento da verdade, que isso é importante, a pessoa conhecer o seu erro, conhecer onde ela pecou, para que ela tome a decisão de viver essa verdade ou não. A disciplina também ela precisa ser aplicada com brandura, né? Gálatas 6:1 vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão,
Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Né? Ter brandura e tomar cuidado, para que também a tentação não nos pegue, não nos tire da comunhão com Deus. A disciplina também ela precisa ser aplicada com justiça. Né? Provérbios 11:1. O Senhor repudia balanças desonestas. Essa balança desonesta é a pessoa que tem um comércio, que ela coloca um peso a mais lá para poder cobrar uma quantidade de quilo que na realidade não existe, né? Então o Senhor repudia a balança honesta, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Então quando a disciplina é tratada, aplicada com honestidade, né? Com certeza isso vai dar prazer ao Senhor, que Ele vai estar vendo que a pessoa está sendo ali disciplinada, para voltar então a essa comunhão com o Senhor, aquilo que o Senhor espera. Mas essa disciplina também ela tem que ser aplicada com franqueza. Olha o que diz lá Provérbios, capítulo 27, verso 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Olha, meu irmão, como isso é sério, né? Melhor é a repreensão feita abertamente. Você falar a verdade para a pessoa do que você achar que ama ela, esconder, ocultar essa verdade dela que ela precisa saber, para que ela alinhe, para que ela acerte a vida dela com a igreja, para que ela acerte a vida dela com Deus, né? E você achar que você está amando ela, escondendo, você está prejudicando a vida dela. Então, o autor de Provérbios vai dizer que melhor é a repreensão feita abertamente. Que isso vai levar a pessoa a refletir, isso vai levar a pessoa a pensar na condição de vida que ela tem e vai levar ela a mudança de vida. Agora, quando você demonstra um amor ali escondido, né, oculta aquela verdade da pessoa, ela vai achar, ela não vai entender o seu pecado e ela vai, na idade, estar se destruindo, né? Ela vai continuar vivendo uma vida errada porque ela não foi ali repreendida corretamente. Mateus capítulo 18, verso 15, né, vai mostrar então outro propósito aí da disciplina, que é ganhar o irmão. E ele vai dizer, se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Quais são as reações humanas diante das disciplinas? Né? O tolo aborrece a correção e o tolo não gosta de quem o corrige. Provérbios 12:1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 15:12. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Então aquele que vive em pecado, que vive zombando da vida com Deus, ele não gosta da correção, né? E ele nem procura ajuda de quem tem sabedoria para instruí-lo, né, para discipliná-lo. Ele corre dessa instrução. O sábio recebe correção. Provérbios 13:1. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, aquele cristão que tem sabedoria, ele acolhe essa instrução que vem de Deus. Ele acolhe a disciplina, porque ele sabe que é para o seu bem. Mas aquele que é zombador, que vive uma vida que não se importa com Deus, ele não vai ouvir a repreensão e nem vai querer essa repreensão vinda aí de Deus. O sábio ama ao que o corrige. Provérbios 9:8. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Quais são os tipos de disciplina existentes? Nós, batistas, nós costumamos distinguir a disciplina na igreja em 3 formas. A disciplina formativa, disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. Eu quero falar um pouco rapidamente sobre essas 3 disciplinas, para a gente poder entender ter um pouco de ideia dessa disciplina. Disciplina formativa dá a ideia ali de te formar, né? E nós lembramos aí quando nós nascemos, né? Nós temos ali o nosso caráter que vai sendo formado ali através daquilo que nós aprendemos com nossos pais, na nossa família, na escola, na sociedade. Exemplo,
quando eu saía com as meninas que era pequena, né? E a gente ia em algum local, eu comprava bala, e aí cada um de nós descascava uma bala, colocava a bala na boca e o papel. Eu falava, ó, guarda o papel no bolso ou na bolsa, a hora que tiver um lixo, você vai lá e joga esse papel no lixo, né? E é interessante que isso é algo que fica, né? E toda vez, fica guardado na mente, que toda vez que você descasca uma bala, seja em qualquer lugar que você tiver, você vai lembrar que aquele papel precisa ir para um lixo. Isso é um exemplo, né? E tantas outras coisas que nós aprendemos ali com nossos pais, na sociedade, isso é disciplina formativa. Nós estamos sendo formado ali o nosso caráter. Toda a instrução, meus irmãos, que a igreja recebe, seja ela por meio de pregação, seja ela por meio de estudo bíblico, pode ser chamada de disciplina formativa. Quando nós nascemos de novo, vai se formar um outro caráter em nós. Vai se formar em nós o caráter de Cristo. E o alvo dessa disciplina formativa é formar constantemente o caráter de Cristo na vida do crente, né? Essa disciplina formativa, ela vai perdurar até Jesus voltar. Nós vamos estar aprendendo ali sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre os conceitos da Bíblia, até Jesus voltar. Todo o ensino de Paulo aos Gálatas era a demonstração do seu desejo de ver Cristo formado na vida daqueles irmãos. Gálatas 4:9 diz assim, ó, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo estava dizendo aqui, ó, vocês são meus filhos, né? Eu estou sentindo que eu gerei vocês. Eu estou sentindo essas dores, né? E isso vai acontecer até eu ver que Cristo está formado na vida de vocês, que o caráter de Cristo está na vida de vocês, né? Hebreus 3:13 diz assim, pelo contrário, encorajem uns aos outros, é disciplina formativa, todos os dias, né? Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Disciplina formativa, nós estamos formando em nós ali o caráter de Cristo. Esse é o papel da igreja, né? Com o novo crente que chega, formar nele o caráter de Cristo, mas continuar nessa formação. E essa formação desse caráter nosso vai ser até Cristo voltar. Nós vamos tá formando ali Cristo em nós até ele voltar. Depois nós temos a disciplina corretiva. E aqui nós lembramos, quando falamos em correção, nós lembramos da vara, né? Da vara, de usar a vara lá com as crianças para disciplinar. E é interessante que toda essa disciplina, ela vem com a explicação do porquê aquela criança está apanhando. E com o cristão não é diferente, né? Provérbios 22 diz assim, ó, a estatúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, a criança ela vai fugir daquela estatúcia quando se aplicar a correção correta ali usando a vara. E toda vez ela vai lembrar, né, se ela fizer algo errado, que a vara vai estar lá para corrigi-la. Assim é a palavra de Deus com nós cristãos. Ela está ali para nos corrigir, né? E nós precisamos ter essa consciência. Está ali a vara do Senhor para a nossa correção. E essa correção ela ocorre por meio do afastamento, e isso aí compete aos pastores fazer, né? A Bíblia deixa bem claro que o crente não está isento de possíveis falhas em sua vida cristã. Nem mesmo a assídua participação à igreja impede que o crente não esteja exposto aí aos perigos das tentações da vida. Paulo escrevendo lá sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 1 ao 12, ele diz assim, porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Então Paulo aqui falando sobre dos judeus, né? Que estavam lá no cativeiro da Babilônia, do Egito, por 400 anos, e foram libertos e começaram a caminhar ali pelos desertos, né? Então Paulo está dizendo, olha, não quero que vocês ignorem isso, né? Que os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem qual? Aquela nuvem que durante o dia, aquele sol escaldante do deserto, cobria eles e protegia eles do sol.
ali. E todos passaram pelo mar. Quando o mar se abriu, eles atravessaram o mar fugindo ali de Faraó, né? E Moisés, todos eles foram batizados na nuvem do mar. Então, Paulo está dizendo, ó, todos eles andaram sobre a nuvem e atravessaram também o mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Paulo falando aqui do maná, né? Que todos eles comeram maná ali que Deus trouxe de alimento para eles. E beberam da mesma bebida espiritual. Paulo falando aqui da água que Deus providenciava a partir ali das pedras, né? Que saía água. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha é Cristo, né? Contudo, Paulo vai dizer, ó, contudo, apesar de tudo isso, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados nos desertos. Paulo vai dizer, olha, eles morreram no deserto, eles foram enterrados lá em várias partes do deserto, quando eles passavam, eles morriam e eram enterrados ali. Por isso, seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, né? Paulo está dizendo, eles estavam no meio ali dos judeus que saíram, eram o povo de Deus, mesmo assim, Deus não se agradou da maioria, Paulo está dizendo. Não sejam idólatras, Paulo está dizendo ali na igreja de Corinto, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e se levantou-se para entregar-se a farras. Os irmãos lembram desse momento lá de Êxodo, né, no capítulo 32, quando o povo, Moisés subiu para pegar as tábuas ali dos 10 mandamentos que Deus havia feito, e o povo achou que Moisés estava demorando, e o povo então chama Arão e pede para Arão fazer para eles ali um bezerro de ouro, né, e diante daqueles bezerros de ouro eles começam então a beber, comer e se alegrar e festejar diante daquele Deus ali que eles conheciam lá do Egito, né? E Paulo vai dizer então, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Irmão, lembra que teve um período ali na vida do povo de Israel, no deserto, que eles começaram a ser picados por serpentes ali, por causa do pecado, porque eles colocaram o Senhor à prova. E aí Moisés vai e ora ao Senhor, e Deus fala para que Moisés construísse uma serpente de bronze, levantasse aquela serpente, e toda pessoa que fosse mordida então pela serpente, olhasse para aquela serpente de bronze, era curada, né? É a serpente aí figurando Cristo, né? Que quando nós olhamos para Jesus ali naquela cruz, sabendo que ele estava ali no nosso lugar, nós somos curados, porque ele levou sobre si todo o nosso pecado. E não se queixem, Paulo vai dizer, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo estava falando aqui com a igreja de Coríntios. Paulo está falando aqui com cada um de nós, né? Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Nós precisamos nos manter firmes diante do Senhor, né? Meus irmãos, quando na igreja alguém erra, é da responsabilidade dos irmãos conhecedores do fato, a aplicação da disciplina corretiva, né? O objetivo nunca é afastar essa pessoa da igreja. A intenção deve sempre ser a restauração do irmão que pecou. Trazer esse irmão ao convívio novamente do corpo de Cristo ali restaurado. Em Gálatas 2, de 11 a 14, temos um exemplo claro ali de disciplina corretiva que o apóstolo Paulo nos traz. Diz assim, quando porém Pedro veio a Antioquia, então Pedro veio para a igreja de Antioquia, enfrentei face a face, por atitude condenável. Então Paulo está dizendo, olha, quando Pedro veio para Antioquia, para a igreja aqui, eu enfrentei ele face a face, por causa da atitude dele que eu achei condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, então Paulo está dizendo que Tiago estava vindo com alguns outros discípulos, né? E esses discípulos tinham um conceito diferente do que a igreja de Antioquia tinha na questão da lei,
que eles acreditavam que a lei tinha que ser cumprida, né? Então, Paulo vai dizer que antes que esses irmãos chegassem, ele, Pedro, comia com os gentios. Estava comendo junto com os gentios. Porém, quando eles chegaram, quando Tiago chegou com esses outros irmãos, Pedro se afastou, se separou então dos gentios. Ele saiu do meio dos gentios como se os gentios fossem pessoas estranhas para ele. Ele temeu aqueles irmãos que chegaram. Paulo fala que temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele, né, nessa hipocrisia de se afastar dos gentios. De modo que até Barnabé se deixou levar. Olha que interessante, né? Barnabé é aquela pessoa que estava sempre presente, cuidando da igreja, né, tratando bem. Paulo parece que admirado aqui, ele fala, ó, de modo que até Barnabé, né? Eu não acreditei que até Barnabé se deixou levar por essa situação, né? Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, Paulo fala, ó, quando eu vi que Pedro estava agindo diferente daquilo que ele aprendeu no Evangelho, que nós aprendemos, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Porque eles queriam que os gentios circuncidassem e vivessem como eles. Então Paulo vai falar, você é judeu, mas você está vivendo aqui no meio deles como gentil e não como judeu. Agora você que chegou aos irmãos, você quer obrigar o gentil a viver como vocês vivem? É interessante que é como Paulo estivesse dizendo, ó, perto de uns irmãos você é uma coisa, perto de outros você é outra pessoa. Você não pode ser assim, né? E lá em Gálatas 2, 16 a 21, Paulo vai expor, então, nesse capítulo aí, a razão, né, teológica dele aí para a repreensão feita ao apóstolo Pedro. E ele vai dizer assim, ó, sabemos. Ele vai dizer, olha, nós sabemos, Pedro. Nós que estamos aqui, Tiago, irmãos, nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Nós sabemos disso. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, Paulo está falando, olha, se aquela ideia que eu tinha, que a lei, que eu podia ser salvo da lei, ela foi desconstruída na minha vida, mas se eu reconstruo isso novamente, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Disciplina cirúrgica. Quando nós pensamos em cirurgia, nós pensamos o quê? Em tirar, em amputar, né? Ocorre por meio da exclusão e compete ao pastor e à igreja essa disciplina cirúrgica. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 3 a 5, apesar de não estar presente, aquele texto que nós já lemos, fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo fala assim, vocês precisam aplicar a disciplina naqueles que estão em pecado. Vocês não podem deixar essas pessoas sem disciplina. Como deve ocorrer, então, o processo de disciplina? Mateus capítulo 18, 15 a 17. Né? Há 4 níveis distintos aí no processo de disciplina que Jesus nos ensinou, né? Nesse capítulo. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Então Jesus está falando, olha, se o seu irmão cometeu algum pecado contra você, você precisa ir lá sozinho acertar isso com ele.
Mostre-lhe o erro. Mostrar o erro é mostrar onde ele errou. Mostra na Bíblia, olha, aqui está o seu pecado. Você precisa se acertar. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha, está resolvida a situação. Você resolveu, você não precisou falar para ninguém. Ninguém vai ficar sabendo o que aconteceu entre você e aquele irmão, porque vocês acertaram a situação. Isso você agiu biblicamente. Mas se ele não ouvir, se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos. Então, Jesus está dando aqui a segunda opção, né? Se você foi lá com a pessoa a sós, quando ela cometeu um pecado contra você, e não teve resultado com isso, você vai voltar, vai lá com mais um ou dois irmãos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, você vai com esses irmãos para testemunhar que você foi lá e que você queria acertar a situação. E se ele recusar, ao ouvi-lo, conte à igreja. Então, terceiro passo, olha, recusou, você vai chegar então até a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. E aí, o que chama a atenção aqui é o modo como deve ser tratado o membro da igreja que se desvia para o pecado e não quer tratamento. Em primeiro lugar, ele deve ser advertido e, por fim, após toda a tentativa, ele deve ser tratado como gentil e publicano. E a gente precisa entender, então, um pouco sobre isso, né? A questão é, o que significa para os judeus ser tratado como judeu e publicano? Os judeus não deveriam ter qualquer comunhão com os gentios ou pagãos, né? Povos que não adoravam a Deus. Eles não poderiam se misturar com esse povo de modo nenhum. Não deveriam deveriam entrar em suas casas. Eles não deveriam receber essas pessoas em sua casa. Eles não podiam ter amizade com ele e muito menos comer com ele. Então essa era a situação dos judeus diante de um gentil, diante de um pagão, diante de uma pessoa ali que não adorava a Deus, o mesmo Deus que ele. Eles não podiam estar em comunhão com esse irmão de modo nenhum. Nem na sociedade, nem em lazer, e nada. Eles deviam se afastar desses irmãos. Quanto aos publicanos, eles eram cobradores de impostos, né? Vocês lembram que Mateus era um cobrador de impostos, né? Homens detestados ali pelo povo e considerados traidores, porque eles eram judeus que trabalhavam para Roma e que muitas vezes oprimiam o seu próprio povo. Então eles eram odiados. Então quando Paulo fala que essa pessoa precisava ser tratada como gentil e publicano, Paulo está dizendo, despreza. Era isso que eles faziam com o judeu, com gentil e publicano. Eles desprezavam essas pessoas. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam desprezar essas pessoas. Jesus fala 4 tipos então de repreensão. Repreensão particular, aquela que é pessoal, você e a pessoa. A repreensão com testemunha, aquela que você vai, leva mais 1, 2 pessoas, 3 pessoas se for necessário, né? A repreensão pública é aquela repreensão da igreja, e a repreensão de exclusão, aquela que vai tirar a pessoa do meio da igreja, do seio da igreja, e vai tentar restaurá-la de alguma forma, tá? Então nós falamos aí sobre a disciplina formativa, né, que forma em nós o caráter de Cristo, né, através da tua palavra, através de mensagem, dos estudos. Por isso que é importante para nós, cristãos, participarmos do EBD, estarmos nos cultos, participarmos de oração, de todo o trabalho, que isso vai estar formando em nós o caráter de Cristo, né? Disciplina corretiva nos corrige para que outros irmãos temam a Deus, né, e nos traga de volta também ao convívio dessa comunhão com os irmãos. E a disciplina cirúrgica, né? Tira do meio da igreja o irmão que não quer ser disciplinado, que não quer ser tratado. Daí vai tentar restaurá-lo, mas ele não vai continuar na igreja ali para contaminar toda a igreja com o seu pecado, né? E eu quero concluir então dizendo que a disciplina significa formar crente com o caráter de Cristo. Não é uma expressão de ódio e sim de amor.
Não se trata aí de um ato de condenação, e sim de correção. Por fim, entendemos que a disciplina visa tão somente o nosso bem e nunca o nosso mal. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que tudo que nós vimos aqui hoje é Deus que está trazendo e que trouxe para a vida dos seus filhos, para a vida da sua igreja. E a igreja, aquela igreja que quer ser fiel ao Senhor, ela precisa cumprir isso que Deus trouxe na sua palavra. Infelizmente, muitas igrejas têm deixado de aplicar essa disciplina na vida dos seus membros. E essa igreja, elas têm morrido, elas têm se perdido. Né? Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra em nossos corações, para que nós possamos ser filhos e não bastardos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar então agradecendo ao Senhor por esse culto. Obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que nos ensina, Pai. Continue, ó Deus, nos repreendendo, nos corrigindo, para que nós possamos estar perto sempre do Senhor. Nos abençoe. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.